A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui é a missionária Lidimar. Estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Uma palavra que vai edificar a minha vida e a sua vida. Uma palavra de fé. Uma palavra de despertamento. Amém? Como passou o seu dia hoje? Como você tem passado? Você estava triste? Mas hoje eu quero trazer uma palavra que nós vamos aprender a adorar a Deus acima de todas as coisas, na dor, na tristeza, né? Nós não vamos murmurarmos, vamos somente agradecer a Deus. E nessa palavra eu quero trazer um grande líder, né? Jó, líder de adoração. Aí muitas vezes as pessoas, mas como assim, missionária? Eu vou entrar agora na palavra e vou te explicar o porquê que Jó era um grande líder de oração. Jó era um homem íntegro, reto na presença de Deus. Isso eu posso te garantir. Porque tantas coisas que Jó passou, Jó teve momentos de dores naquela vida que ele estava, mas Jó nunca reclamou e nem murmurava contra Deus, né? E hoje, muitas das vezes, nós passamos tão pouca coisa, né? Tanta luta e nós murmuramos, né? Em vez de nós adorarmos a Deus, nós murmuramos, muitas das vezes afastamos da presença de Deus, muitas das vezes nem agradecemos o que Ele tem feito na nossa vida. Mas hoje esta palavra vai edificar a sua fé, vai edificar a tua vida na presença de Deus, né? Então hoje eu vou falar de Jó. Jó é um dos maiores líderes de adoração. Quando falamos em um líder de adoração, pensamos logo em Davi, né? Porque Davi era o salmista, o autor de vários salmos. Mas falar de Jó como líder de adoração é tremendo, né, igreja? Talvez possa soar estranho à primeira vista, né? Antes de explicar, porque Jó é um grande líder de adoração e importante entender o que é adoração. É onde nós vamos entrar numa parte muito maravilhosa. O que é adoração para você? Eu vou entrar nessa parte porque essa parte é muito importante, igreja. Muitas das vezes nós não sabemos o que é uma adoração. Muitas das vezes as pessoas pensam que a adoração é você estar ali louvando a Deus, né? Na hora do louvor. Não, igreja, não é só isso. Não é só isso. Adoração, muitas das vezes, acontece quando você está ali naquele momento tão difícil, como Jó fez. São poucas pessoas que fazem o que Jó fez, igreja. Muitos acreditam e vê a adoração como um momento de louvor, em que bendizemos o nome de Deus com canções no culto, né? Não é assim que acontece? Mas a adoração é muito mais profunda, irmãos. A adoração ela é muito mais profunda. Se nós formos entrar mesmo nessa palavra, na história de Jó, é bem mais profunda a adoração. Não é só louvor, não é só naquela emoção que você está passando, não. Ela é mais profunda do que isso. É um estilo de vida. É a maneira que vivemos no nosso dia a dia. E principalmente como é o nosso testemunho cristão. Como é o nosso testemunho cristão na igreja? Uma vida de adoração, igreja, é uma vida prostrada diante do altar de Deus. É ter o coração derramado e quebrantado e bendizer a Deus o tempo todo, não importa a circunstância, não importa a circunstância que você tiver. Essa é uma adoração a Deus. E louvar a Deus, pregar a palavra, andar em retidão, buscar e ser correto e íntegro em todas as coisas e buscar a estudar a palavra de Deus, também é adoração, igreja. Cuidar do próximo, amar ao próximo como a ti mesmo e ter uma vida em santidade, também é adoração.
quantas coisas, mas este é o caráter do verdadeiro adorador. Esse é o caráter do verdadeiro adorador, irmãos. Quando você se importa com as pessoas, quando você ora pelas pessoas, quando você busca a presença de Deus, quando você se derrama, sabe? Se joga na presença de Deus, é o verdadeiro adorador. Quando você tem amor, quando você tem humildade, aleluia. O caráter é o verdadeiro amor, é o verdadeiro adorador, irmãos. E do verdadeiro cristão, pois estas são as atitudes que todos nós, como cristãos, devemos buscar, pois todos nós devemos ser verdadeiros adoradores. Olha que palavra abençoada, igreja. Todos nós devemos ser verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Mas é você se derramar na presença dele. Foi assim que Jó fez. Foi assim que Jó presenciou na presença de Deus. Com toda a tribulação que Jó passou, Jó jamais se afastou de adorar a Deus o tempo ali que ele estava naquele momento difícil. Aleluia. A Bíblia diz em João 4:23, que eu quero ler para a igreja. É muito importante nós aprendermos sobre a palavra de Deus. João 4, versículo 23 e 24, que se diz assim: porém a hora vem, é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, igreja, tá vendo? Então nós temos que aprender, porque é fácil você ir para a igreja, é fácil você cantar louvores, é fácil você pular, gritar, saltear, mas eu quero saber se você está realmente na adoração do Senhor, em espírito e em verdade. São poucos, irmãos, são poucos. A Bíblia diz aqui em João 4:23, acabei de ler aqui para a igreja, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eita glória, hein? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Note o que a Bíblia diz. Que os verdadeiros adoradores, então há aqueles que se dizem adoradores e não são, irmãos. Tem muitos que falam que são adoradores, mas não são. Não estão adorando em espírito e em verdade. Eu tiro pela história de Jó. Aleluia. Tal observação deve nos fazer pensar em nossas ações. Como servos de Deus, como ministros do Evangelho. E é aí que Jó entra como exemplo de líder de adoração a ser seguido. É nesse aspecto que Jó entra como líder e verdadeiro adorador. É fácil quando pregamos Jó. Jó perdeu seus filhos, mas ninguém falava do verdadeiro adorador, né? Que Jó era um líder, né? Um líder de adoração. Esse era reto mesmo, fiel, íntegro na presença de Deus. É uma pessoa assim que a gente tem que se espelhar na história de Jó. Aleluia. Jó era um homem exemplar. Eu falo bem assim, irmãos. Um pai que cuidava dos filhos. Ele era um homem intercessor que sempre clamava a Deus pelos filhos, ajudava aos pobres. Era exemplo de jovens, né? Um homem que andava em retidão e se desviava do mal. Aleluia. Tanto que Deus disse que não havia na terra homem como ele. Até que Satanás veio e disse para Deus tirar tudo de Jó, para ver se ele permaneceria firme com Deus. Então Deus permitiu, né? Deus permitiu que Satanás toque nos bens de Jó e ele perdeu
tudo de uma vez, irmãos. De uma vez só, não foi aconteceu um assim, outro não, foi de uma vez. Jó perdeu tudo de uma vez, inclusive seus filhos. Aleluia. E ao receber tantas notícias trágicas, ao mesmo tempo, Jó rasga suas vestes. Jó rasgou as suas vestes e se prostra diante de Deus. Aleluia, Jesus. E veja o que a Bíblia diz. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou a Deus. Você vê, se fosse outras pessoas, se jogava no chão reclamando o tempo todo. Senhor, por quê? Murmurando contra Deus. Ele não, ele adorou a Deus. Na dor, naquelas notícias trágicas que ele recebeu, ele se jogou no chão e adorou a Deus. E tem muitos hoje assim que não faz isso. Hoje as pessoas não adoram a Deus. As pessoas, elas se deixar, né, elas blasfemam, elas não agradecem a Deus. Não sabem que muitas das vezes nós temos que adorar a Deus na dor, em tudo, irmãos. Eu passei por tudo isso. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor em tudo. Isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está lá em Jó, no capítulo 1, versículo 22. Depois os irmãos confirmam lá. Está lá, ele, em maneira alguma, ele não reclamou contra Deus. Aleluia. Jó havia acabado de saber que tudo que ele tinha havia sido tirado dele, e mesmo assim ele se prostrou e adorou a Deus. Como não dizer que Jó é um grande líder de adoração, igreja? Como não podemos dizer que ele não é um grande líder de adoração? Pois ele é um grande líder de adoração. É um homem exemplar. Aleluia. Isto é um exemplo de um verdadeiro adorador. Aquele que tem sua vida totalmente colocada nas mãos de Deus. E mesmo quando as diversidades vêm, permanece adorando ao Senhor e não murmura. Eita glória, hein? Quantas vezes nós reclamamos? Quantas vezes nós reclamamos em nosso dia de coisas tão pequenas, como por algo em nosso trabalho, alguma situação familiar, trânsito, transporte público. Reclamamos de acordar cedo, de dormir pouco. Reclamamos de muitas vezes dos nossos irmãos pastores. E ainda assim queremos dizer que somos adoradores. Não significa que não devemos buscar coisas melhores. Devemos lutar sim, igreja, pelo bem e por mudança, porque reclamações sem ação para solucionar os problemas não passam de murmuração. E muitas vezes não quer dizer que nós somos adoradores. Somos não. Igual Jó, não. Mesmo depois de Satanás ter tirado tudo de Jó, para ele foi pouco. Ele queria mais, porque o propósito dele era matar, roubar, destruir. Então Satanás voltou a questionar a Deus sobre a integridade de Jó. Porque mesmo ele perdendo tudo, ainda tinha saúde. Então poderia voltar e trabalhar. Assim sendo, Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, mas preservasse a vida dele. O corpo dele ficou coberto de chagas. Olha só a história, irmãos. O cheiro era insuportável. E se não bastasse sua condição física e toda a angústia, sua mulher foi
contra eles e seus 3 amigos condenaram sem motivo, ao invés de ajudá-lo. Tem momento na nossa vida que nós precisamos de ajuda, mas só encontramos palavras de derrota. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de palavras de conforto para os nossos corações, mas nós só encontramos palavras de derrota. Eu quero te dizer esta noite, seja um verdadeiro adorador. Não reclame, não murmure. Vamos se espelhar neste grande homem, líder de adoração, que é Jó. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e vamos ser os verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Deus te abençoe, te guarda, te proteja e te livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus.